Então, gente, antes da gente passar lá para os plásticos e microplásticos, né, que está super aí em ascensão e em visibilidade nas mídias, vamos falar também aí sobre os agrotóxicos, né, que impactam aí a água e o solo. Foi também discutido num fórum aí da semana passada, na nossa aula. Então, gente, a gente vê o Tocantins aí, eu também coloquei o link desse mapa para vocês verem, nos nossas discussões lá do fórum tem. O que acontece? Tocantins, você vê como que ele está marronzinho aí, ó? Então, ele está com uma altíssima expressividade de apresentação de agrotóxicos detectados na nossa aula. Lembra que a gente falou sobre que as estações de tratamento não tratam agrotóxicos, provocando doenças degenerativas como câncer, né? Então, também cuidado, viu, gente, que a garrafinha mineral, ela tem também muito nitrogênio, tem microplástico, tá? E tem também outros compostos que estão aí tóxicos na água que as estações não tratam, porque às vezes eles vendem a água como mineral, né? Então tem que ter cuidado, porque às vezes ela não é tão mineral como ela se apresenta, como eles apresentam aí, não, tá? Então a gente vê aí dos 27 agrotóxicos testados, né? O Tocantins apresentou aí presença de todos. Então, aquela região ali de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, né, a fronteira agrícola da região Mato Piba aí com Pará, Maranhão, né, e Mato Grosso, apresenta, na verdade, o estado inteiro apresenta. Essas que não estão demarcadas, a legenda já mostra que ainda não foram testados, o estudo não foi concluído, né? Esse estudo foi feito aí de 2014, 2017. Teve um fake news que rolou aí, viralizou nas redes sociais, falando que esse mapa era um fake news. Ele não é um fake news, tá? Ele é um estudo muito sério do sistema aí de vigilância de qualidade de água para potabilidade, tá? Para consumo humano. Em relação aí aos microplásticos, né? Como eu falei, então aí o uso dos plásticos, gente, é uma situação muito grave também. Os que se relacionam aí, que a gente vê com mais facilidade aí, é o PET, né? Que o PET, inclusive, demora, em média, 450 anos para se degradar aí no ambiente. Ainda bem que foi uma dos primeiros materiais a serem reciclados, né? Ele tem uma evolução aí na cadeia da coleta seletiva e do reaproveitamento da reciclagem. E o PVC, né? A gente também bate o olho e já vê que tem muito a ver com a área da engenharia civil. Então, gente, o PC aí, que é um dos mais prejudiciais, ele está aí como outros, né? Ele nem está muito destacado aí. E o que acontece? Esse plástico, gente, a gente acaba que ingere ele em várias situações. Ou ingere, ou eles vão para a estação de tratamento. Por quê? Na pasta de dente tem, nos shampoos tem, e a estação de tratamento também não trata esses tipos de plástico, microplástico. Quando o pessoal vende aquelas Tupperware, aqueles plásticos de material mais resistente para micro-ondas e para freezer, né? Eles geralmente estão livres do bisfenol, que é esse BPA aí. Então, quando a gente aquece, principalmente quando aquece, eles liberam aí essa substância altamente prejudicial, né, e também cancerígena. Então, o uso dos plásticos, gente, é muito preocupante. Em relação às sacolas de plástico que a gente utiliza aí nos supermercados e aproveita para lixo, né, então, para jogar lixo fora, é bem preocupante. Em São Paulo já existe uma legislação há muito tempo, acho que desde 2014, sobre essa questão de não utilizar sacolas plásticas nos supermercados, né? Aproveitar a caixa de papelão, outras sacolas de nylon ou tecido, ou algumas outras coisas. Por quê? Porque ele não degrada tão facilmente, né?
Alguns plásticos, sim, os biodegradáveis. Por exemplo, já tem supermercado aqui em Palmas, por exemplo, falar aqui não é propaganda não, mas, por exemplo, o Atacadão, ele tem uma sacola de plástico que se degrada com a decomposição de micro-organismos em 14 dias. Né? Então, é verdade, é bem perceptível. Eles vendem a sacola, acho que é 20 centavos, alguma coisa assim. Mas é vendida. Por quê? Porque não pode ser mais assim dada, porque as legislações estão ficando cada vez mais restritas. E a tendência é que suma o plástico, né? Reduzir. Então, as indústrias, elas são bem responsáveis por isso. Gente, outra questão importante do microplástico é a poluição, em relação à poluição hídrica, é porque ela vai para o mar. Quando a gente falou que o mar está super poluído, né, tanto no subsolo como em outras áreas, outras regiões, o microplástico, ele, como está presente em quase tudo, nas embalagens dos alimentos, nos cosméticos, né, nos materiais de higiene, e tudo, já viram falar a frase assim, tudo vai para o mar, né? A água só corre para o mar porque nas bacias hidrográficas o exutório final, né, que é a jusante final, é no mar mesmo, então vai tudo para o mar. Então existe uma preocupação aí, existe um projeto chamado TAMAR, que é um projeto internacional aí sobre as tartarugas marinhas e sobre outros animais. E a gente também ingere microplástico. Por quê? Porque a gente come um peixe, o peixe comeu o fitoplâncton na cadeia alimentar, né? Que a gente já está voltando lá na ecologia. Então, o fitoplâncton ou o zooplâncton, né? O plâncton, ele come um restinho ali de alguma coisa que foi jogada lá no rio, ele come, e aí ele pensa que o microplástico é um alimento, ingere. Então, a gente acaba que ingere também, porque a gente consome alimentos também, né? Que estão aí nos corpos hídricos, tanto do regime salino, né, quanto do regime salobro, quanto do regime doce, de fato, tá? Então, gente, no oceano, por exemplo, o último dado que eu tenho aqui, de 2017, 2018, existem 8 milhões de toneladas de plástico no mar. Ah, por que ninguém vê isso? Porque com o movimento das marés, eles vão ficando em ilhas, em lugares mais inóspitos que ninguém vê, tá? Então, acontece também essa alteração aí né, na cadeia alimentar. Por quê? Porque os micro-organismos não consomem e não degradam esse microplástico, tá? Então, é isso. Em relação lá, vou voltar um pouquinho sobre a inversão térmica, que eu estava querendo falar, esqueci um pouquinho aqui, que é tanta coisa. Então, a poluição térmica, gente, ela é a inversão térmica, né? Por que acontece isso? Porque o material, ele fica preso na parte de cima da atmosfera, né? Então, a inversão térmica é um processo natural, até porque quando a gente vai tomar banho, a gente não vê que a água do banheiro está gelada de manhã e à noite ela está mais quente. Por quê? Porque de dia teve a presença do sol, então ela esquentou a água, então a água ficou mais quente. Tem até a ver com a mecânica dos fluidos. Né? Em física a gente estuda isso, que é o comportamento em relação à temperatura. Quando a gente vai tomar banho de manhã, a água não está mais fria, né? Naturalmente, claro que tem chuveiro elétrico, né, gente? Mas naturalmente ela está mais fria, por quê? Porque à noite teve ausência de sol. Então, quando acontece essa inversão térmica, com a presença da poluição atmosférica, as partículas poluentes, elas ficam presas nas camadas de ar frio, causando aí problemas respiratórios, né, e tudo. E a sonora, a gente já sabe que a poluição sonora é em relação ao trânsito, né, que o que é recomendado pela legislação é até 12 decibéis, mas com o desenvolvimento de urbanização, grandes cidades, isso se torna bem expressivo, né? Há equipamentos também tecnológicos que vão se evoluindo e vão aumentando essa potência. A poluição visual, que pode ser por cartazes, publicidade, lixo, né? no rio, lixo em alguns pontos
clandestinos, certo? Só para a gente citar um pouquinho, tá bom? E aí agora nós vamos para a terceira etapa.